E o primeiro tempo, o São Paulo criou muita chance para ganhar o jogo. Bola na trave com o João Paulo batido, pega nas costas do Jean Lucas e vai na travessão. Lance que o Wellington Rato entrou livre para bater, pega no Lucas Braga e sai. O Juan teve uma chance, pegou no João Paulo, no Joaquim e saiu. E o Santos viveu muito de retomada de bola para tocar para o Soteldo. O Soteldo carregava a bola para ou chutar ou para tentar tocar para alguém. Era pouco para o Santos. Então, o primeiro tempo foi muito do São Paulo, que não aproveitou para ter uma vantagem. No segundo tempo, o São Paulo não voltou bem. O Santos voltou marcando um pouco mais à frente, já com o Rodrigo Fernandes em campo, ou seja, saiu o Max Silveira, que foi muito mal pela direita, entrou um outro meio-campista. O Marcelo Fernandes me parece que fez algo esperado, que era ter mais gente no setor que o São Paulo tem muita gente para jogar. E o Santos tem um começo do segundo tempo um pouco mais animador. Começa a retomar algumas bolas na frente, o São Paulo começa a errar a saída de bola, mas essa empolgação durou 10 minutos. Aí ficou um jogo muito morno, caminhava-se para um 0-0. O Dorival tentando fazer alterações para colocar gente descansada, para tentar ganhar o jogo com o Erisson, com o David, e quase o David fez o gol no final. Uma bola que ele chuta, pega na trave, né? O São Paulo acertou a trave 2 vezes ontem. Então o São Paulo ontem ficou muito mais perto de ganhar o jogo do que o Santos. Por esse lado, em relação ao Santos, ter pontuado foi bom, mas o time não jogou bem. O time teve muita dificuldade para jogar, para marcar o São Paulo, para tirar espaço do São Paulo, e o São Paulo me parece que não aproveitou uma chance boa de ganhar na Vila. Foi melhor que o Santos, criou mais chance que o Santos, teve gol bem anulado pelo VAR e ficou no 0-0. Eu acho que pela situação, para o São Paulo o resultado foi pior pelo que foi o jogo e para o Santos ficou ok, pelo que o time não jogou, mas pelo menos não perdeu mais uma rodada do Brasileiro. Alguns números aqui, começando com o São Paulo, que não ganhou ainda como visitante no campeonato, mas esses são os números do São Paulo fora de casa. 61% de posse de bola, 5 passes por posse contra 3,37 dos rivais. Depois o Gabriel pode explicar melhor esse índice aí. 10 finalizações contra 12 dos rivais, sempre a média. E em gols esperados, os rivais tiveram um pouquinho mais, 1,42 contra 1,15 do São Paulo, números do site ou da plataforma o iScout. O que aquele segundo índice ali representa, Gabriel, de passes por posse? Eu quis destacar esse número porque, assim, você tem, por exemplo, uma posse de bola de 60% que você fica trocando 15 passes, né? Provavelmente os seus 15 passes vão ser zagueiro, lateral, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral, goleiro, né? De repente você pode fazer 60% desse jeito, e aí você teria uma média de passes por posse altíssima, né? Mas você pode também ter 5 passes por posse, significa ser um pouquinho mais direto. No entanto, o São Paulo ainda tem mais passes a cada posse de bola do que os rivais, mesmo jogando fora de casa, né? Então, significa dizer que o São Paulo ele tem posse de bola, não é uma posse tão, assim, insossa, né? É para gerar jogo. Os adversários têm menos posse, né? E também são posses mais rápidas, não tem um período assim tanto de domínio. E o que eu acho assim no geral, né? Que eu fui ver esses números mais como curiosidade, não com nada na cabeça, porque o Dorival falou ontem na entrevista coletiva o seguinte: é difícil de explicar, eu não sei como explicar que o São Paulo não tenha ganhado um jogo como visitante. Eu acho que é difícil mesmo de explicar, porque o nível não é muito diferente aos mandantes, né? Então essa média ajuda a nos dizer isso, que o São Paulo, mesmo como visitante, tem posse de bola, tem finalizações um pouco abaixo dos donos da casa e gols esperados um pouco abaixo. É muito equilíbrio quando o São Paulo joga fora de casa. Talvez o São Paulo precise ser bem superior para ganhar jogos, né? E isso não está sendo. Agora, em relação a difícil explicar, eu acho que dá para explicar que os jogos não foram tão bons assim. O Dorival ele bate na tecla de que vários jogos que não foram bons do São Paulo foram bons, pelo menos na minha opinião. Acho que o Pratos mais ou menos concorda comigo. Ele vê vários jogos que ele acha que o São Paulo foi muito bem, a gente acha que não foi tão bem. E acho que é daí a explicação. Para o São Paulo ganhar jogo normalmente, né? Agora no fim do campeonato tem acontecido resultados diferentes, mas normalmente, né, o São Paulo tem que ser bem melhor do que o adversário, porque cria e muitas vezes não faz, né? Não é de autoaproveitamento. E fora de casa não está sendo bem melhor, no máximo equilibrado. Eu acho que isso pode explicar, mas a leitura que o Pratos fez do jogo eu comparto. Eu acho que o São Paulo é que perdeu a chance de ganhar o Clássico, embora o Santos tenha méritos nessa roubada de bola aí em vários momentos no campo de ataque. E aqui um número do Santos, no campeonato 6 jogos de invencibilidade, 3 vitórias e 3 empates, são 6 gols marcados e 3 gols sofridos, a 3 jogos não sofre gol. É uma sequência que deixa o Santos numa condição mais favorável do que se imaginava
nesse momento do campeonato, colocando a tabela aqui de novo. E a sequência, né, Moura? Depois do 7-1, né, que a gente também tem de contar essa história do Santos no segundo turno até agora. Esses são os jogos depois do 7-1. Esses são os jogos depois do 7-1. A partir do Coritiba na Vila. O Santos ontem, se vencesse o São Paulo para mim, com 44 pontos, faltando 4 jogos, iria ficar em uma situação muito confortável, mais tranquila para evitar o rebaixamento. Para mim, não saiu do sufoco ainda. Porque depende dos jogos a menos do Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganhar os 2 jogos, ou ganhar um, o Vasco ganhar do Cruzeiro o outro. O Cruzeiro está muito no bolo, fica uma rodada para passar o Santos, por exemplo. Tem o Bahia, que está 4 pontos atrás. Eu acho que o jogo de ontem contra o São Paulo, ou uma vitória contra o Cuiabá na segunda-feira, poderia aliviar o Santos. O Santos ganhou do Goiás sem merecer, e também não merecia ganhar os jogos na Vila. Mas com 42, faltando 4 jogos, a situação está melhor do que já esteve, sem dúvida alguma, mas não está tranquila ainda. Acho que o Santos não está resolvido no campeonato, ainda não vai precisar ganhar um jogo, empatar o outro, ou um outro ainda, para evitar o rebaixamento.